a ideia que a gente tem do inventor é aquele cara que fica numa garagem lá, fica estudando, tendo ideias e tal, e construindo um negócio, pra de repente ele construir algo que muda aí e ele ganha dinheiro de fato. Como que então, é a vida financeira de um inventor? Eu sempre falo, o inventor, ele tem 2 ou 3 perfis diferentes. A gente está falando do inventor propriamente dito, que é esse que tem um laboratório, que fica Fazendo na casa teste, dele, né? ele é maluco, ele não se preocupa com dinheiro, ele fica lá fazendo teste para ver se funciona, a mulher dele fica puta da vida com ele, porque ele não faz mais nada, ele só fica lá. Eu chamo, não tem uma palavra definida, eu chamo de idealistas. Quem são os idealistas? São os caras que têm uma ideia, é um médico que teve a ideia de um brinquedo. Entendi. Você fala, você faz o quê? Eu sou médico. Mas tua invenção é na área médica? Não, eu inventei um brinquedo. Ou seja, coisas que não tem nada a ver. Eu chamo de idealistas. São pessoas de gente como a gente que bola uma coisa diferente e, de repente, precisa levar isso à frente ou quer levar isso à frente de alguma forma. Entendi, faz sentido. Tem um exemplo clássico da doutora Beatriz Zorovic, que ela é uma dentista, que ela inventou o escorredor de arroz. Aí você fala, por que uma dentista inventou um escorredor de arroz? Porque na época era por necessidade. Muitos inventores criam coisas por necessidade. A maioria cria por necessidade. E principalmente esses chamados, como eu falo, de idealistas, que são pessoas, como eu já falei, que criam coisas sem absolutamente estar na área da invenção. Não tem laboratório, é como eu falei, gente como a gente, que está em casa, de repente, vê uma oportunidade e cria um negócio diferente. E aí o Mazei, nessa situação, você já tem essa... Por viver muito nisso, você já chegou a criar alguma coisa? Não? Todo mundo me pergunta se eu já inventei alguma coisa. Eu nunca inventei nada. Mas eu ajudo os inventores a melhorar aquilo que inventaram. Então o teu olhar é mais empresário mesmo, entender que os caras têm empresário uma... e crítico. Tem uma... Sabe, eu vou te falar uma coisa que eu falei hoje numa reunião de manhã. Inclusive, queria até mandar um abraço para o Oséias. O Oséias é um empresário muito bem sucedido. Gomes? Oséias Gomes, já conhece? Teve aqui, pô. Ah, ele já teve aqui? É, que sensacional. Então, deu uma aula sobre avião, Oséias. Eu fiquei hoje umas 4 horas em reunião com ele, eu e minha filha, e eu comentei isso com ele. Eu falei para ele o seguinte, que o inventor usa um lado do cérebro, eu não sei se é o esquerdo ou direito, que o empresário, que o comerciante, que o homem de negócios usa o outro. Então, o lado do inventor é o lado das artes, mais criativo, o lado né? da criatividade, da música, são os compositores, são os caras que não sabem como fazer dinheiro de uma invenção. Também eu comentei com o Isaías hoje que na história da humanidade, muitos inventores morreram pobres, grandes inventores da humanidade morreram pobres. Você tem algumas exceções, como o Santos Dumont, que ele inventou o avião, só que ele era muito rico. Ele foi emancipado pelo pai dele. O pai dele era um dos maiores criadores de café do Brasil, se não do mundo na época. Então, e aí o que acontece? Ele não precisava do dinheiro, todos os prêmios que ele ganhava com os aviões, ele dava para os pobres. Uau. Mas era uma exceção. Outros inventores, a maioria morreu pobre. E por que morreram pobres? Porque não sabiam como fazer dinheiro da sua invenção. Só depois que elas caíam em domínio público, todo mundo podia produzir, que elas se tornaram conhecidas. E agora você tocou num ponto aqui que a gente já percebeu muitas vezes, e eu acho que é um ponto muito legal, que é o lance... Você acredita que fazer dinheiro é uma habilidade? Como? Você acredita que fazer dinheiro é uma habilidade? Você aprende a fazer dinheiro? Sim. Principalmente hoje em dia a gente tem isso como prova no pessoal do mundo digital, né? Porque uma habilidade. Porque a gente vê assim, a gente com pessoas com muito potencial, assim, tipo atletas que performam muito numa categoria e financeiramente não tem uma condição muito boa. E aí, vários atletas que passaram por aqui, tipo, desde atleta olímpico, desde atleta campeão mundial, alguns até enfrentam dificuldades financeiras. Eu acho isso, tipo, putz, um puta do absurdo, né? Você acha que você nasceu hoje com a habilidade de fazer dinheiro? Você aprendeu isso? Como é que você teve esse olhar de empreendedor? Não é, eu sempre falo o seguinte, crescer financeiramente na vida é uma escada. O que você não pode é descer essa escada, correr riscos para poder andar para trás.
ou cair dessa escada. E eu também falo o seguinte, a vida é uma estrada. Quando você está na estrada, você não tem vários sinais, você não tem a plaquinha, cuidado, vire à direita, chuva, né? Você tem algumas coisas. E a vida te ensina te mostrando placas também. Então você tem que estar atencioso para essas placas que a vida te mostra. Que na verdade é Deus cuidando de você, mas te dando avisos. Fala, ó, não faz isso, não faz aquilo. Às vezes quando você não tem a habilidade para ganhar dinheiro e você faz tudo no impulso, um advogado que eu conheci, ele falava muito bem, ele falava agir por espasmo. O que é espasmo? É o cara tá assim, de repente ele faz assim com a mão, ele não tem controle. E muitos empresários agem por espasmo. Às vezes não sabem o que estão fazendo, não planejam, ou não sabem como realizar aquilo da forma correta. E acaba fazendo besteira e quebra.